Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero trazer um tema especial nessa sexta-feira. O tema de hoje é livre do pecado. Essa palavra seria uma palavra assim que faria muitas pessoas suspirarem. Irmão, se você conseguir me trazer hoje uma palavra que me faça ficar livre do pecado, eu te agradeceria. Então vamos a essa mensagem. Quantas pessoas lutam diariamente contra o pecado dentro e fora da igreja? Sim, por que eu digo dentro e fora da igreja? Tem muitos cristãos que estão hoje, infelizmente, longe do convívio do corpo de Cristo. E você sabe que para que o corpo de Cristo se mantenha vivo, o sangue de Cristo percorre esse corpo. E uma vez que eu me coloco fora do corpo de Cristo, eu estou condicionado ao fracasso, porque infelizmente sozinho não se consegue vencer a guerra. Aqueles que estão lutando diariamente contra o pecado, afastado desse corpo, estão lutando com a força do próprio braço, sozinho, e a Bíblia diz, não é bom. Desde lá do começo, ele disse que não era bom que o homem vivesse só e que também no Novo Testamento ele disse que andássemos de dois em dois. É bom porque se um cair, o outro levanta. Então, infelizmente, alguns têm desistido de lutar contra o pecado pelos seguintes motivos. Primeiro motivo, ninguém é perfeito. Vou ficar lutando contra o pecado, nada. Tem muita gente aí que tem cara de santo, mas não é santo coisa nenhuma. Tem muita gente até que está na igreja, que faz a obra, que com certeza essa pessoa tem uma vida totalmente pervertida. Então, o diabo, para fazer essa pessoa desistir, ele coloca esse pensamento: ninguém é perfeito. Segundo motivo que tem levado muitos a desistir: não é bem assim, não estou fazendo mal a ninguém. Há um papo por aí que dizem que o pecado é gostoso. Porque o pecado é gostoso. Gente, todas as vezes que nós adquirimos uma linguagem que é aí levantada por Satanás, acabamos olhando para o pecado e dizendo: Senhor, mas é tão gostoso. O fruto poderia ser o fruto que for. Aquele fruto lá do Jardim do Éden, ele não poderia ser um fruto que, ao olhar para ele, eu entendesse que ele é bom, que ele é saboroso, mas eu deveria olhar não para um fruto, eu deveria olhar para a desobediência, aquilo que deveria ser levado em consideração. Então não é se a mulher do meu vizinho é bonita ou não é bonita, se o marido da vizinha é bonito ou não bonito. A questão é que ele não é meu, a questão é que ela não é minha, aquele dinheiro não me pertence, aquela vida pecaminosa não me pertence. Ou seja, quando eu olho para aquilo, logo me vem à tona a desobediência. Mas mais uma vez o diabo vem e coloca no pensamento das pessoas: não é bem assim, eu não estou fazendo mal a ninguém. A Bíblia diz: não sabeis vós que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Você foi pago por um alto preço, você é de Cristo, e quando você se autonegligencia, você está fazendo mal, sim, a um corpo que não te pertence, e você prestará contas a Deus. Então, esse segundo motivo não vale a pena. Terceiro motivo: estou cansado, não tem como vencer. É aquela pessoa que passou a vida inteira lutando da maneira errada. Mas a palavra do Senhor não diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto, mas daqui a pouco ele vem, eu acabo cedendo e peco, erro, me lambuzo no pecado. Mas tem que lembrar que todo texto tem um contexto. E o contexto do resistir ao diabo é
Sujeitai-vos, pois, ao Senhor. Sujeitai-vos à vontade dele. Se sujeita à palavra. Esteja com o coração aberto para a palavra dele. E aí sim, você resiste ao diabo. Tem gente resistindo com a própria força, como aquele que diz, eu não vou fazer tal coisa. Ele passa um mês sem fazer. Mas passa um dia, ele recai e faz aquilo que ele não deveria fazer num dia só, até se perder. Então, esses três motivos têm levado muitas pessoas a desistir de lutar contra o pecado. Então, vejamos o que a palavra ela tem para que eu venha fazer. Vamos aprender com a palavra aqui. Vejamos na palavra o que fazer. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se firmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos que ser sinceros com Deus. Muitas vezes tem gente que diz assim, mas eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Seja sincero. De fato, será que você tem procurado fazer tudo conforme a palavra? Ou tem muita coisa que você readaptou para ficar mais fácil? Aqui está dizendo, olha, o Senhor é luz. Se você afirma que tem comunhão com Deus e Deus é luz, você não pode andar nas trevas. Senão, porventura, você estaria mentindo. Versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você crê que você vive na luz e Deus é essa luz, você começa a ter comunhão. Você aumenta o seu nível de comunhão com as pessoas. Não na questão de amizade, mas na questão de edificação do corpo de Cristo. Lembra? Você não conheceu pessoa simplesmente pelo fato de você falar, puxa, eu conheço aquela pessoa tão legal, tão interessante, mas você está no caminho dela e ela no seu caminho para que vocês juntas edifiquem-se um ao outro. E aqui diz no versículo 8, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Como diz aqui antes, o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Nós entramos em comunhão, esse sangue vai correndo dentro do corpo de Cristo e você vai ficando limpo do pecado. Mas aqui está dizendo, olha, se alguém diz que não tem pecado, então essa pessoa ela está mentindo. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Somos cristãos, temos muitos erros, mas um erro nós não podemos ter, o erro da falsidade. O erro de não entender que existem pecados e que eles precisam ser vencidos. E aí, aqui dá a solução no versículo 9. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você usa aqui, está usando aqui se afirmarmos que não temos pecados, versículo 9, perdão. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Esse confessar é admitir. E olha, se tem uma coisa que muitas vezes nós acabamos errando, é em admitir que nós estamos errados. Tem gente que ela é muito orgulhosa e esse orgulho impede, porque se confessarmos, se admitirmos nossos erros, pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi o meu marido, foi o meu filho, foi o meu professor, foi o meu amigo, foi o meu colega, foi todo mundo, menos eu. Então não há purificação.
Não há como o Senhor perdoar, não há como o Senhor te justificar. Se você não admite, Senhor, eu mereci a morte, mas o Senhor se fez prisioneiro em meu lugar. O Senhor sofreu a morte de cruz em meu lugar. Era para eu estar com a minha vida toda arrasada, porque eu sei que eu sou pecador, mas o Senhor me livrou de tudo isso, morrendo na cruz por mim. Aí a Bíblia diz: quando eu admito que eu fui fraco, que eu deslizei, independentemente do outro, eu escolhi o pecado. Então, por isso eu estou pagando por ele. Versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. O mentiroso, ele destronou a Deus do seu coração, porque diz aqui que não há lugar para a palavra. Não fique se enganando. Não fique aceitando essas desculpas de que ninguém é perfeito, de que não é bem assim, de que você está cansado. Lute hoje, lute agora contra o pecado e o sangue de Cristo te purificará. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, nessa sexta-feira especial. Eu quero, meu Deus, orar por todas essas pessoas que, fortes ou fracas, estão decidindo agora lutar contra o pecado, lutar contra o inimigo que afasta elas do Senhor. Meu Deus, fortaleça na tua palavra cada um desses meus irmãos, para que o sangue corra no corpo e essa pessoa primeiramente seja encontrada. Pai, se ela está longe do corpo, traz ela de volta. Se essa pessoa que está ouvindo hoje esse devocional está desviada, está com uma vida, Senhor, toda emporcalhada, Pai, ela ouviu a tua palavra e ela sabe que o Senhor é o único que pode limpar a vida dela. Limpa, Senhor. Passa, Pai, por toda a extensão da vida dela e, antes de tudo, traga ela para perto. Aquele que já está perto, aquele que até está mesmo, Senhor, fazendo a tua obra, mas está se sentindo mal, precisa ser limpo. Limpe, Pai, e transforme essas vidas. Você, em nome de Jesus, é reconciliado com Deus. E você que crê nessa reconciliação, diga: eu creio, e entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.